Hoje é uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É quando aqui estamos, através das ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde. Quer maior preciosidade da nossa vida do que a nossa saúde? E aqui nós estamos celebrando saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós conduzimos os destinos de uma clínica médica especializada em transtornos músculo-esqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que são os componentes do nosso esqueleto no sentido amplo. Nosso esqueleto não é só osso. Muito bem. E, vejam bem, os transtornos músculo-esqueléticos, né, eles se manifestam por vários sinais e sintomas. Mas os acentos principais são dor e incapacidade física. Por isso, nós diríamos que a nossa clínica, em verdade, é uma clínica de dor, porque 99% dos pacientes que lá chegam tem dor, tem uma dor, 2 dores, 5 dores, 10 dores ou mais dores até. Entende? Por quê? Porque as dores do sistema músculo-esquelético podem acontecer em qualquer geografia do corpo humano. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, no cotovelo, nos punhos, nas mãos, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, dor nas pernas, cansaço, peso, queimação, perda de força, cãibras, formigamentos, dor nos joelhos, tornozelos ou nos pés. Então, né, em qualquer lugar da economia humana, a dor pode se manifestar nos transtornos músculo-esqueléticos. E acompanhando a dor, vem sempre a incapacidade física, né? Perda de força, perda de equilíbrio, né? Diminuição do poder de desempenho de marcha, entende? Quedas frequentes que fazem os pacientes apelarem para o uso de apoios, bengala, muletas, andador ou cadeira de rodas. Esse é o panorama da nossa clínica do dia a dia. Mas o que realmente leva o paciente à nossa clínica é o sintoma dor. Eles querem, em primeiro lugar, se livrar da dor. Para nós médicos que atendemos esse tipo de problema, o mais importante mesmo é a incapacidade física que eles vão perdendo. É uma cruel trajetória, né, que vai vai aumentando, vai piorando, entende? O paciente percebe que a cada dia ele está pior. E se nada for feito para interromper essa cruel jornada, fatalmente ele vai ficar dependente de bengala, muleta, andador ou cadeira de rodas. Entenderam? Vejam bem, também falamos sempre isso. A dor é um sintoma muito subjetivo, né? Cada um sente dor ao seu modo, né? Às vezes nós estamos aqui repetindo alguns aspectos da nossa jornada, porque surgem novamente perguntas, questões, dúvidas de nossos ouvintes, dos nossos pacientes e dos seguidores dessas nossas jornadas, entende? E, veja bem, eu estou falando em dor do sistema músculo-esquelético, mas a sua excelência, a dor, é muito importante, né? É muito importante. Mas tem mais, vejam vocês. Na medida que aumenta a expectativa de vida das populações, né? A expectativa de vida, a idade média, né? Nos países ultradesenvolvidos, né? A idade média do ser humano, de vida do ser humano, era 50 anos. Depois, a idade média
passou para 60 anos. Depois, a expectativa de vida passou para 70 anos. Mais para frente um pouco, a expectativa de vida passou para 80 anos. E hoje não é incomum encontrarmos muitas pessoas na faixa de 90 anos e até dos 100 anos, por que não? Entenderam? Entenderam? Mas na medida que há um avanço nessa expectativa de vida, com mais rigor se manifestam transtornos musculoesqueléticos. Vejam bem, é folclórico associar vários problemas da nossa vida com a tal idade, né? Com a tal idade, né? Com o tal tempo de vida. Entenderam? Em verdade, vejam vocês, eu atendo às vezes moços com problemas de transtornos musculoesqueléticos e atendo pessoas com idade avançada com um pequeno grau de problemas musculoesqueléticos. Por que isso? Né? Evidentemente que existe uma qualidade genética de ossos e de cartilagens, né? A sua herança genética óssea ou de cartilagem pode ser de primeiríssima qualidade ou não, entenderam? Então, esse é o fator primordial, entende? É o fator primordial, porque o nosso esqueleto depende muito, né, do nosso sistema ósseo, do arcabouço ósseo e das cartilagens que revestem as articulações que permitem os movimentos, né, de um osso em relação ao outro, né? Por exemplo, o joelho, né, que é uma articulação por excelência, né? O joelho tem duas articulações, em verdade. Tem uma chamada femorotibial, que é a articulação de carga, né, onde você joga o teu peso no joelho. E tem uma articulação que é retropatelar, também patelofemoral. Então, a patela, antigamente chamada rótula, né, ela é um sesamoide. O que é um sesamoide? É um osso que fica em cima e dentro de um tendão, entende? Então, vejam vocês, cerca de 80% de todos os problemas de dor no planeta Terra tem a ver com o nosso sistema musculoesquelético, com os transtornos musculoesqueléticos, entende? E as fontes de dor dos transtornos musculoesqueléticos podem ser derivadas dos ossos, embora o osso em si, a estrutura óssea, praticamente não dói. Mas o osso tem uma membrana chamada periósteo, que envolve o osso. Essa membrana é sensível e ela pode dar dor, transmitir a sensação de dor. Depois nós temos músculos que podem dar dor, né? Em termos médicos, seria uma mialgia, uma dor de origem muscular, né? Nós vemos isso sempre, né? Nos atletas que estão jogando futebol ou esportes de contato, como o basquetebol, por exemplo. Enfim, eles sofrem, às vezes, distensões musculares, colocam a mão em cima da coxa, da panturrilha, entende? E houve uma distensão muscular, às vezes até uma ruptura de músculo. E isso é muito dolorido, entende? É muito dolorido. Tanto que o atendimento da emergência, né, na quadra onde está se praticando esse esporte, o médico leva uma bolsa de gelo, né? O gelo, em verdade, funciona mais como anestésico, né, para diminuir a dor. E evita um pouco do hematoma que pode se formar, que é o derrame de sangue embaixo da pele. Muito bem. Mas, vejam vocês, não existe, já falei isso aqui, vou repetir, não existe um aparelho para medir intensidade da dor. Seria bom se existisse, mas esse aparelho não existe. Mas, idealmente, né,
Se existisse esse aparelho, ele se chamaria um dolorímetro. E se o dolorímetro tivesse uma escala de 0 a 10, sendo 0 dor nenhuma, e 10 uma dor absurda, a mais absurda do mundo, se existisse esse dolorímetro, numa escala de 0 a 10, sendo 0 dor nenhuma e 10 a dor mais absurda, existiriam nas escalas as intermediárias. Dor nível 2, dor nível 4, dor nível 5, dor nível 7, dor nível 8, entendeu? Então vejam vocês, os analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes musculares, eles em verdade, eles jogam a dor de uma escala 7, 8 para uma escala 4, 3, entende? Então, a grandiosa maioria desses analgésicos anti-inflamatórios e relaxantes são paliativos, né? O que é um paliativo? É aquilo que alivia o sintoma, mas não resolve, entendeu? Sob certos aspectos, também já falamos sobre isso, a acupuntura às vezes funciona como paliativo. Ela diminui, ela baixa o limiar da dor. Ou seja, você sente dor numa escala mais alta, a acupuntura joga a dor numa escala mais baixa. Eu tenho muitas simpatias pela acupuntura, mas ela muitas vezes não é resolutiva. Ela é paliativa. Entenderam? Então, vejam vocês, as fontes de dor, estamos falando do sistema músculo-esquelético. Ossos, periósteo, músculos, dor muscular, mialgia, pancadas também, não só distensões nos músculos, pancada nos músculos, entende? Que maltrata as fibras musculares, né? Também os tendões doem, entende? Nós temos notícias de muitos problemas chamados tendinites, né? Hoje em dia, com esse uso exagerado do computador, né, do mouse e tal, produz-se muita tendinite, né? Má postura, tendinite, dorso curvo, corcunda, entenderam? Problema na coluna cervical, dor no pescoço, entende? Hoje em dia, há uma incidência muito grande disso. Nós recebemos muita gente em nossa clínica, e gente relativamente jovem, com dor, entende? Muitas vezes rotuladas de torcicolo, né? Torcicolo, né? Então, dá uma impressão de um torcicolo mesmo. Ou seja, o que é um torcicolo? Vejam vocês. Pode ser uma distensão da musculatura do pescoço, tem um músculo super importante, aqui chamado esternocleidomastoideu, né, que dá movimento de flexão também, rotação da cabeça, entenderam? Então, vejam vocês, esses tendões desses músculos podem também sofrer distensões, rupturas, entenderam? Um desses tendões que se rompem muitas vezes estão no ombro, né, do músculo supraespinhoso, entenderam? É muito comum, ruptura de tendões do ombro, entendeu? E essas distensões, meus caros, musculares ou tendinosas, elas produzem um quadro clínico chamado instabilidade articular, que é muito importante, entendeu? Essa instabilidade, para vocês entenderem bem o que é isso, vejam vocês. Uma pessoa vai abrir a maçaneta de uma porta e a maçaneta está dura. Ela força para abrir a maçaneta e sente que o pulso deslocou, o punho deslocou de lugar. Sofreu uma subluxação. Entende? Isso causa uma instabilidade nesse movimento do punho. Entende? O punho fica instável. Então, se não for bem tratado no primeiro episódio, o fenômeno vai se repetir outras vezes. Entende? Outras vezes também a articulação sai do lugar, como o ombro, por exemplo. Uma luxação total, né? O ombro saiu completamente da sua cavidade. O ombro ele articula, né, com uma cavidade que é da escápula,
chamada né? A articulação chama glenohumeral. E é uma articulação muito rasa, né? Não é uma cavidade como, por exemplo, no quadril, né? Você entender, né, essa articulação do quadril é como o espelhinho do seu carro, que tem aquela bolinha, aquela esfera, e você pega o espelho e coloca em várias posições mais favoráveis, né, para o espelho do retrovisor do seu carro. O quadril é praticamente isso, mas o ombro não. O ombro, a articulação é muito rasa. Então, ele pode deslocar. E é comum, né, deslocar o ombro. Isso dói muito. E para deslocar um ombro, pode-se romper tendões. Ou então, ter uma distensão muito, muito grande, que não chega à ruptura, mas chega a uma distensão. O tendão se alonga, fica frouxo. E o ombro joga, formando uma instabilidade articular. Isso dói muito. Quando na coluna essa instabilidade, então, nas vértebras, no movimento das vértebras, porque as vértebras são unidades ósseas da nossa coluna, que se superpõem no sentido crânio-caudal, intercaladas por um coxim fibroelástico chamado disco intervertebral. Entendeu? Mas a coluna também tem seus movimentos, né? Flexão, extensão, inclinação à esquerda, inclinação à direita e um pequeno grau de torção. Um pequeno, estou falando. Pequeno. Porque quando essa torção é muito forte, dá-se um quadro chamado entorse lombar, que é um quadro muito doloroso, entendeu? Porque é uma distensão de ligamentos importantes da coluna. E se isso também não for bem tratado, isso aí vai se repetindo, entende? E a coluna, entre aspas, ela sai do lugar mesmo. Sai do lugar, dando uma dor terrível. Porque quando dá essa instabilidade, em cada nível vertebral, sai um par de raízes nervosas, não é? Do canal vertebral. E na hora que tem essa instabilidade, essa raiz pode sofrer um pinçamento, que é uma outra causa de dor chamada nevralgia. Entende? A nevralgia é uma dor muito forte. Nós atendemos um paciente, meus caros, que veio gritando da rua, antes de chegar na minha clínica, e eu estava ouvindo os gritos dele do meu consultório, dentro da casa, e ele gritando na rua, com uma crise de coluna absurda, uma nevralgia por compressão absurda, entendeu? Por uma torção muito forte que ele deu à sua coluna, entendeu? Então, vejam bem, dor no periósteo, no osso, na membrana que envolve os ossos, dor nos tendões, tendinites, né? Essas tendinites também, meus caros, são de difícil tratamento, são repetitivas, né? Os episódios se repetem, entende? E isso dá origem a uma disputa trabalhista tremenda, entende? Em que o funcionário tem tendinite e falta ao trabalho. A tendinite não é um quadro objetivamente detectável por vários exames de imagem, entendeu? Então fica aquela dúvida entre se é uma queixa que tem fundamento ou se o funcionário está simulando uma situação para não trabalhar, entendeu? Terrível essa disputa trabalhista, entendeu? Tendão, tendinites, né? Pode ser do Aquiles, que é o maior tendão do corpo, né? Que fica atrás do calcâneo, lá no calcanhar, né? Enfim, depois tem então as dores das articulações, dos movimentos articulares, né? Entende? Dor no joelho, na própria dor da coluna. A coluna tem 100, com C, articulações. Tem as de carga principais e as direcionais, que são as interapofisárias, que são aos pares na coluna vertebral, em cada nível vertebral. Entendeu? Então, a coluna é sede frequente de dores articulares. Entenderam? Dores articulares. Entende? E tem também os desgastes das cartilagens articulares por mau uso, por traumatismo, fraturas, luxações, entende? Dando artrose. O que é artrose?
é o que o vulgo chama de bicos de papagaio, né? Aquelas ponteiras calcificadas que saem das vértebras. Pode ter artrose de joelho, artrose de tornozelo, artrose de ombro, entendeu? Artrose não é um processo bacteriano, não é um processo infeccioso, não, é um processo degenerativo, é um desgaste da articulação. E quanto mais essa articulação se desgasta, né, mais dolorida ela fica, mais dor ela causa, entendeu? E aí acontece um aspecto bastante grave, ou seja, se um doente se movimenta, dói muito. Então ele para o movimento. Se para de movimentar, a articulação enrijece. Entende? Então, não pode fazer movimento, a articulação enrijece. Às vezes forma o que se chama anquilose, né? A articulação solda as partes móveis de um osso em relação ao outro e forma um osso só. Onde eram dois ossos, forma um osso só, uma anquilose. Entende? Então, a artrose é um dos processos mais frequentes que afetam o ser humano, principalmente na idade mais avançada. E a natureza, eu sempre digo também, foi um pouco cruel com as mulheres, porque depois da menopausa, há uma facilidade muito grande para as mulheres desenvolverem processos degenerativos articulares, osteoporose, entenderam? E tudo isso dói, osteoporose dói, e essas degenerações articulares causam muitas dores, deformidades no esqueleto, entendeu? Então, a dor esquelético tem várias fontes, né? Vejam vocês, mas as nevralgias são as grandes produtoras de dores absurdas, entendeu? Vocês têm uma ideia do que é uma nevralgia? Uma dor de dente. A dor de dente é uma nevralgia. Quando você tem uma bruta dor de dente, né, você quer sair correndo para um pronto-socorro de odontologia. Entenderam? E no dente, em geral, é por exposição do nervo, né? Mas na coluna, em geral, as nevralgias acontecem por compressão de nervo. Então, é uma compressão mecânica. Entenderam? Ao mesmo tempo que as raízes estão protegidas dentro do canal vertebral, ao mesmo tempo com instabilidade do movimento da vértebra, ou com compressões por excesso de peso, por má postura, por insuficiência muscular, pode haver um pinçamento dessa raiz nervosa e dá uma dor atroz, uma dor violenta, né? Eles descrevem como uma pontada, uma facada, um choque. Entenderam? E quando isso acontece, o paciente fica imóvel, estático. Ele não quer que ninguém mexa com ele. Não mexam em mim, não me peguem, nada. Não pode mexer nada. Porque a dor é tão terrível quando mexe, entende? Que eles gritam de dor. Entende? Entenderam? Então, é uma das piores dores que existe, a par de pedras no rim, pedras na vesícula, enfim. Tem quadros muito dolorosos, entende? E a nevralgia é a dor mais forte que pode existir e maltratar um ser humano, entenderam? Então, vejam vocês, a minha clínica é uma clínica de dor. Entende? Quem chega lá sempre tem dor. E a nossa grande meta lá é, primeiro, diminuir essa dor, pelo menos do paciente, porque diminuindo a dor, você consegue fazer outras terapias, como fisioterapia, por exemplo. Essa semana atendi uma paciente com uma fratura de ombro, que já tem 2 meses de evolução, e que a dor é tão violenta que ela não quer que ninguém mexa nesse ombro. Ela não quer que ninguém mexa nesse ombro, porque a dor é tão forte. Então vejam vocês, o ombro está congelando. O ombro congelado é uma articulação que se anquilosa, ela dificulta o movimento, é muito prejudicial, entendeu? Então nós temos que atuar, primeiro diminuindo a dor, para depois começar com fisioterapia, exercícios, fortalecimentos, alongamentos, etc. Entendeu? Bom, mas estou vendo aqui que o tempo da jornada de hoje já está se esgotando. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica de transtorno musculoesquelético que cuida de dor e incapacidade física, principalmente. Na Avenida Giovanni Gronchi,
no bairro do Morumbi, em São Paulo, bem próximo do estádio do Morumbi. O número lá é 1470, 1470. O telefone da minha clínica é o 3661-4243. O meu telefone particular é o 119-7082-8015. Espero que tenham aproveitado a jornada de hoje. Convido-os para a próxima jornada, na próxima quinta-feira, aqui nas Ondas Milagrosas da Vibe Mundial, perto das 18 horas. Quero que vocês todos sejam muito felizes, mas para isto é preciso ter muita saúde. Até a próxima. Obrigado.